Paulo, você falou no início a questão do sindicalismo, que você trabalhou e estava assessorando a questão das negociações. Como que você fez esse processo de transição para consultoria e foi trabalhar no ramo privado? Como foi isso? Foi em função dessas difíceis negociações, uma vez uma empresa chamada Odebrecht, o presidente era ainda o Norberto Odebrecht, o avô, né, que foi o fundador, e eu fui fazer uma apresentação lá sobre negociação. Sobre a negociação sindical e a relação da empresa com os trabalhadores. Mas eu fui como sindicalista. E eu falei lá... Foi cabeludão? Cabelo lindo, cara, cabelo lindo. E eu com o cabelo lindo e com os olhos azuis, eu impressionava. Aí eu fui até lá falar e... Você pega nessa câmera aqui, Leandro? E eu falei, Pedro, que o problema das empresas... Essa matéria de qual ano? 98. 98. Ele na matéria da Exame. Que o problema das empresas é que as empresas não sabiam ouvir os seus trabalhadores. E aqui tá Mr. Cafezinho. Exatamente. Depois você explica pra gente. Por isso. Por quê? Porque o segredo da boa relação está em ouvir, não está em falar. Então, normalmente, quem fala demais ouve de menos. Exato. Se você ouve de menos, você não sabe o que a outra pessoa pensa. Exatamente. Se você não sabe exatamente o que ela pensa, você vai acabar pisando na bola em algum momento, vai acabar propondo alguma coisa que essa pessoa não gosta, e etc. Isso é muito comum entre os casais hoje em dia. As pessoas ficam penduradas no Instagram, passando o dedo o dia inteiro, não conversam. O marido não ouve a esposa não ouve o marido. O casal não ouve os filhos. E aí é pego de surpresa. Olha, o Joãozinho está usando maconha. Nossa, quando aconteceu isso? Já faz 3 anos. Não ouve, não sabe. Empresários não ouvem seus trabalhadores. E aí, por que Mr. Cafezinho? Porque eu levei para as empresas, isso quando você começou, você falou 80 das 100, né? Eu levei uma estratégia de fazer o café com o presidente. Isso se espalhou pelo mundo. Por quê? Porque quando um presidente de uma empresa coloca um grupo de 8, 10, 15 trabalhadores para um café com ele, e ele não fala nada, isso é dificílimo. Ele só deixa os trabalhadores falarem o que quiserem. Mas quem que são esses trabalhadores? Escolhidos geograficamente da empresa. Por exemplo, se é uma fábrica, um de cada setor. Se é um escritório, um de cada departamento. Tal. Se é um hospital, um de cada andar. Tal. E aí ele deixa esses trabalhadores falarem sobre como tá indo a vida deles durante meia hora, e depois faz uma pergunta, fala, se você sentasse aqui na minha cadeira e fosse o presidente por um dia, qual é a primeira coisa que você faria aqui na nossa empresa? Só uma coisa, a primeira. E anota o que todo mundo falar. Pedro, eu aprendi ao longo de décadas que 90% do que os trabalhadores dizem que fariam na cadeira do presidente custa 0 dinheiro. 0. Não tem custo. É só relacionamento. É só melhoria através de relacionamento. São questões estruturais, não é questão questões financeira. De produtividade, de direcionamento, de fluxo, detalhes do dia a dia. E aí o presidente ouve, pô, mas por que a gente não faz isso? Se a gente tem toda uma linha de comando que deveria estar atenta a isso. Porque normalmente não está atenta a isso. Porque quando a gente cria processo, a gente obedece o processo. E aí as pessoas param de pensar. Se você olhar, por exemplo, uma diferença brutal entre Brasil e Estados Unidos, são os processos. Lá tudo é processo. Se você, nos Estados Unidos, tiver um detalhe que não está planejado, ninguém sabe o que fazer. Nós, no Brasil, damos um jeito. Lá não dá jeito. Tudo é processo. Tudo é processo. Então, quanto mais processo, menos criatividade. Então, o café com o presidente foi revolucionário há 3 décadas atrás, espalhou-se por 17 países do mundo, etc., porque ele foi revolucionário em ouvir as pessoas. Depois de uns 20 anos fazendo isso, eu cheguei à conclusão que eu tinha que criar uma coisa nova. E aí eu criei o método Pensando Juntos, que é o livro, que agregou algumas coisas ao ouvir. Tá? E hoje, Pedro, hoje, século XXI, nós voltamos às origens. Hoje o ouvir
é mais importante do que era 30 anos atrás. Com certeza. Hoje nós ouvimos menos do que ouvíamos 30 anos atrás, tanto na empresa, na indústria, na fábrica, quanto em casa e no relacionamento familiar. Mas você fala ouvir dentro dessa relação interpessoal, porque na rede social você está ouvindo 24 horas. O ouvir que você fala é relação direta. O ouvir é fazer com que a outra pessoa Entenda se o que você sinta tá falando. importante. Não. Quando eu ouço o Pedro Sim, atentamente, por exemplo, eu estou me sentindo importante aqui, porque você está prestando atenção em mim. sim, Você está me deixando falar, sim. eu estou me sentindo o máximo. Uhum. Né? O ouvir é isso. Conversei com a minha esposa. Ela se sentiu importante? Não, então você não ouviu. Eu conversei com o meu funcionário. Ele se sentiu importante depois da conversa? Não, então você não ouviu. Entendi. Então, Quando você ouve atentamente, então quem está ouvindo tem que se sentir importante. tem que se sentir importante. E eu posso acrescentar que ele tem que entender o que você está falando. Claro. Porque às vezes ele se sentiu importante, mas não entendeu nada do que você falou. Não, mas ele falou. Ele se desculpa. sente importante Entendi. porque ele teve a oportunidade de falar. Entendi. Por exemplo, Desculpa, eu tenho um cliente que foi cliente há anos e hoje é cliente novamente, numa outra grande empresa. E ele, um dia, ele era presidente de uma empresa, se eu não me engano, era a Refripar. E ele foi fazer um café com os trabalhadores e um dos trabalhadores falou: presidente, eu coloco aquela gradinha na geladeira. Uhum. Ele disse: sei e tal. Eu coloco 6 grades na geladeira, eu coloco em 100 geladeiras por dia, e eu faço isso há 17 anos. Aí o presidente, ouvindo, falou: nossa, o cara vai reclamar de alguma coisa, né? Pô, 17 anos que ele faz a mesma coisa, vai pedir aumento, Ficou todo preocupado, né? E aí o trabalhador falou: sabe aquele último arame da grade da geladeira? Ele falou: sei. Então, eu estou olhando isso, presidente, faz 17 anos. Eu ponho 100 por dia. Não precisa daquele arame. Porque é 1 centímetro entre cada arame. Aquele último encosta no fundo da geladeira. Então, se tirar o último arame das 6 gradinhas, não vai fazer falta. E eu fiz uma conta aqui, presidente. Nós vamos economizar 200 mil por ano. O cara errou na conta. Economizou $500 mil por ano. Tipo, mais do que o dobro que ele achou. Por quê? O que aconteceu? Ele foi ouvido, só isso. Ele já sabia daquilo, ele faz aquilo todo dia, o dia inteiro. E aí o chefe dele não escuta ele. E ele tem o que falar. Porque quem mais faz, melhor faz. Então, nós, nas grandes empresas, perdemos a habilidade de ouvir. E eu achei que isso tinha passado por causa dessa avalanche de informação das redes sociais, Twitter, né? Falei, não, acabou esse negócio. Pedro, voltou tudo. Nós estamos pior do que nós éramos. Nós ouvimos menos hoje do que a gente ouvia no passado, a gente interage menos, a gente constrói menos relacionamento, a gente não liga os nossos corações mais, é cada um por si. Cada um por si. Ninguém confia em ninguém. E aí, de novo, crença intersubjetiva. Eu tenho uma crença, você tem outra, nós somos inimigos. Com certeza. Aí a gente não... Eu ouvi você falando, eu não sei se foi algum vídeo seu ou foi algum dos seus livros, que você fala que as empresas confundem comunicação com falar. Exatamente. O que é isso? E como manter assim, a empresa toda em sintonia? Porque isso é um problema dos líderes. Né? Quem é o líder? O CEO de uma grande empresa, os diretores e tal. Eles são sofredores, Pedro. Eles são sofredores. Eles têm meta a atingir, tem um monte de desafio, tem que prestar conta para o conselho de administração, tem que fazer o budget dar certo, tem que vender, e aí o cliente às vezes não está comprando. Então eles têm um monstro nos ombros que eles têm que carregar. Muita responsabilidade. Né? Aí ele vem para o dia a dia da empresa, tá todo mundo lá trabalhando. E ele esquece que aquele pessoal faz parte da responsabilidade dele. Então, ele acha que as soluções para os problemas que ele está vendo dependem só da cabeça dele. E não é verdade. O time dele tem soluções para esses grandes problemas. Mas a gente perdeu esse vínculo de conversar,
de ouvir, porque a gente não tem mais tempo. Então, quando esses meus clientes de hoje, eu digo o seguinte: eu estou te pedindo 1 hora por mês do teu tempo para mudar o teu ambiente de trabalho. Testa isso durante 3 meses, 3 horas, 1 hora por mês, e você vai ver tudo mudar na sua empresa. O que é essa 1 hora por mês? É sentar com um grupo bem escolhido, né, criteriosamente escolhido, e deixa eles falarem para vocês como é que está a empresa, o que está acontecendo e o que eles fariam se estivesse na sua cadeira. Daqui 3 meses você vai ter 30 ideias, 3 ou 4 delas são bombásticas, você vai implantar na hora e vai mudar o ambiente. E aí você passa a fazer isso constantemente. E isso vira o jogo. Por quê? Porque cria uma relação verdadeira, de coração para coração, E você, humana. com a sua experiência com tantas empresas grandes, você vê isso acontecendo muito ou pouco? Depende o momento da empresa e o momento daquele executivo. Então, normalmente, quando você tem uma grande empresa em processo de transformação, o executivo está mais aberto a ouvir. Quando tem uma grande empresa que está numa liderança confortável, ele acha que ele não precisa disso. Uhum. É meio natural. Né? Tá tudo bem, então tá tudo bem. Olha, eu estou sob pressão, então deixa eu fazer alguma coisa diferente. Né? Então é mais ou menos assim a procura. Quando as empresas têm alguma situação que necessita fazer alguma coisa diferente. O que está acontecendo hoje? Por conta da inteligência artificial, esse alguma coisa diferente virou uma necessidade imediata. Então, mais empresas estão buscando um caminho alternativo para construir time. E aí, por incrível que pareça, essa, de novo, a crença intersubjetiva, ela está dentro da empresa. A sociedade reflete dentro da empresa. Então, se você tem uma sociedade polarizada lá fora, essa polarização também existe dentro da empresa. E é papel do executivo evitar que isso contamine a empresa. Porque ali é um business, é um ganha-pão. Agora, quando eu falo business ganha-pão, eu estou falando que não é pessoal. Entendeu o paradoxo? Sim. Então, é complicado você arrumar a cabeça para falar, nós temos que ser irmãos, mesmo pensando diferente. Nós temos que trabalhar junto, batalhar pelo nosso resultado, pela nossa sobrevivência, pelo nosso ganha-pão, mesmo você pensando A e eu pensando B. Isso não quer dizer nada. Tem algumas empresas até que hoje estão militando politicamente, sim. Já vi empresários falando que não contratam, ele é esquerdista, eu não contrato. Se a pessoa tiver um pensamento político assim, eu não contrato. O que você acha disso? Empresas que militam politicamente. Uma ignorância... Porque a função da empresa é ganhar dinheiro. É uma ignorância brutal, Pedro. Não interessa se o cara é homossexual, se ele é de direita, se ele é de esquerda. Interessa se ele é competente. Sim. Imagine que você tem um avião privado e você quer contratar um piloto. Você vai escolher pela cor, pelo sexo ou pelas horas de voo que ele tenha sem nenhum acidente? Horas de voo. Então não interessa a cor, o sexo, nada interessa. Interessa a competência. E nós ficamos com medo de falar isso, Pedro. Os executivos estão com medo de falar isso. Tem grandes empresas... Pedro, o maior absurdo de 2 anos atrás foi aquele submarino experimental que foi visitar o Titanic, lá nas profundezas, sim. E morreu todo mundo, morreram os 4, 2, todos bilionários, e um bilionário com o próprio filho, lembra disso? Eu lembro vagamente, eu não lembro quantos que morreram, eu não sei a história direito. Quando morreu o dono da empresa, o dono. Quando foram perguntar para o diretor onde estava a falha, a imprensa mostrou que um dos profissionais foi contratado com base na diversidade, pela cor dele. E o executivo da empresa falou, não, é que nós tentamos mostrar para o mundo que nós éramos diversos. Ele admitiu que ele contratou um cara sem experiência para mostrar a diversidade, morreu o dono da empresa e outros 3 bilionários junto. E ele foi responsabilizado por isso? Não, porque todo mundo assinou. Porque a mídia, geralmente esse tipo de coisa, ela vai defender. Não, é diversidade, é não sei o quê. Então,
nós estamos vivendo um momento muito complicado por conta dessas limitações da gente poder encarar a realidade como ela é. Sim. Porque a única verdade é a realidade. Sim. E hoje a realidade, falar a realidade é errado. Falar o óbvio virou errado. Falar o certo virou errado. O que Então, a gente está vivendo? Eu sei que a gente está no nosso tempo, mas vamos amarrar com uma polêmica bem cruel. Fica à vontade. Lembra daquela empresa German Winds? O copiloto, um rapaz de 28 anos, que fazia tratamento psiquiátrico, tomava remédio controlado, cheio de problema pessoal, ficava afastado do serviço todo mês, tá? Com atestado médico. Quando o piloto foi no banheiro, ele trancou a porta, desligou o piloto automático, abaixou o nariz do avião e enfiou o avião numa montanha e se matou com 150 pessoas. Tá? Isso aconteceu há alguns anos. Isso tudo que eu estou te falando aqui foi noticiado pela imprensa. Tá? Esse copiloto, 6 meses antes, ele, naquela mesma rota, o piloto foi ao banheiro, ele desligou o piloto automático, abaixou o nariz do avião, a torre viu no radar que o avião estava descendo e falou com ele pelo rádio. O copiloto, Andreas Lubitz era o nome do cara. Andréia, o avião está descendo. Aí ele falou, tá bom, já vi. Subiu o nariz do avião e ligou o piloto automático de novo. O piloto voltou e o voo continuou normal. Em outras palavras, 6 meses antes, ele ensaiou o que ele queria fazer. Sim. Que era se matar e levar 150 inocentes junto com ele. Muito bem. Pergunta. O chefe dele sabia que ele tinha problema psiquiátrico? Com certeza não. Claro, ele faltava no trabalho, ele dava atestado médico. Aliás, ele tinha separado da namorada há um tempo, meses antes. É um negócio bem triste a situação dele. Mas você fala o chefe direto dele, né? Não, sabe? O direto, o diretor, todo mundo sabia. Você tem um funcionário na tua empresa... talvez eu diga o presidente, assim... Não... talvez. Mas o chefe direto dele sabia. Aí vem a pergunta. Pilotar um avião, meu, é um negócio importante. Tá lotado. Sim. Entendeu? Você deixa o médico entrar no seu centro cirúrgico se ele estiver bêbado para fazer uma operação? Claro que não. Claro que não. Bêbado não, amigo. Você tem que estar sóbrio para fazer uma operação. Agora, você deixa o copiloto com remédio controlado tomar... Por que o chefe dele deixava ele trabalhar? Eu fiz essa pergunta numa palestra, o auditório lotado. Aí algumas pessoas levantaram a mão, a maioria ficou com raiva de mim, tá? Mas por quê? Por quê? Porque levantaram a mão, porque tinha dó dele. Eu falei, é verdade. Tinha dó das pessoas que ele está levando. Pois tinha dó dele. Eu estou dando um exemplo extremo, trágico, que aconteceu. Claro. O chefe dele tinha dó dele, com certeza absoluta. Por isso não o afastava do serviço, deixava ele trabalhando. E aconteceu o que aconteceu, morreu todo mundo. Muito bem. Quantos funcionários incompetentes os nossos executivos que estão ouvindo essa entrevista deixam trabalhando porque tem dó deles? Deve ter muitos. Deve ter muito. Deve ter muito. Poxa, Paulo, você está sendo desumano. Não, eu estou conversando sobre análises que nós temos que fazer para melhorar a nossa vida, para melhorar a nossa qualidade de vida, melhorar os nossos negócios, para prosperar. Tem que ouvir todo mundo. Quando você ouve todo mundo, você toma a decisão mais acertada, você levanta a tua empresa. Quando você levanta a tua empresa, a empresa cresce, todo mundo cresce junto, todo mundo ganha mais, as pessoas são promovidas. Quando a empresa afunda todo mundo junto. Tem algumas questões, Pedro, que são básicas, nós não estamos mais falando delas. As pessoas estão achando que as coisas acontecem por um passe de mágica. E não é por um passe de mágica. É o que tem sido vendido na rede social, né? Que tudo é fácil, que tudo é rápido, que tudo acontece de maneira fácil. Mas tá tendo um movimento pequeno ainda, mas que está surgindo das pessoas falarem de diversos assuntos, inclusive de saúde mental, como você disse, desse piloto. É um assunto que tem sido falado muito. E outros assuntos... Seríssimo, né? Seríssimo.
e que as empresas estão começando a se atentar a isso, né? Como você disse, vai demorar, seu amigo falou, 800 anos. E isso talvez seja uma das coisas que a gente precise, né, tá discutindo, né? Como é que é? Tem um movimento agora, né? Disconnect, alguma coisa assim, né? Do coach que nunca trabalhou, do influencer que nunca fez nada, desliga dele, Né? A gente busca quem se aprende, né? Precisa montar um movimento desse, né? Não sei se existe, mas a gente precisa montar. No seu livro Pensando Juntos, você fala, tem um capítulo que você fala que as empresas são todas iguais. Como assim? Porque as pessoas são todas iguais. Essa história do café com os trabalhadores foi muito interessante, porque eu pessoalmente já participei disso em 17 países. Uhum. Embaixo de árvore em Angola, em escritório super luxuoso na Noruega, de empresa líder mundial, com obra de campo, com pessoas muito humildes e muito pobres. E o que eu vejo é o seguinte: quando você chama o seu time de trabalho e ouve o teu time, eles se sentem importantes e o rendimento muda completamente. Então, esse negócio de vestir a camisa sem as bases do que seja vestir a camisa, não funciona. Isso é só um discurso, isso é só marketing. Né? Como você fala, é meme, né? Agora, quando você envolve as pessoas e elas entendem a razão do negócio, elas conseguem ver o amanhã e o depois de amanhã. Como é que elas vão estar hoje, como é que elas vão estar amanhã e depois de amanhã. Quando você abre esse jogo com o time, ouvindo as pessoas, muda completamente a relação. Nesse sentido que as empresas são iguais, porque o desejo de todas as pessoas é se sentir importante. Então, a comunicação dentro de uma empresa existe para isso, para que todos se sintam parte e importantes. E é impossível que eles se sintam importantes se eles não forem ouvidos. E que você tem visto são as empresas que fazem não esses cafés, mas que dão essas oportunidades, são as empresas mais coesas, que andam na direção melhor do que empresas que estão com líderes que acham que sabe tudo, que não escutam ninguém. Tem histórias fantásticas. Por exemplo, eu li esses dias, a Kodak, ela tinha 160 mil empregados, ela era líder mundial no setor, e depois de 5 anos ela faliu, foi a falência total, quebrou. O que aconteceu? Ela não ouviu ninguém, ela não ouviu o mercado, ela não ouviu as ofertas que traziam para ela, porque o produto que dominou o mercado foi oferecido para a Kodak, ela não quis comprar, entendeu? Ao contrário de você ver o Facebook. Quando o Facebook viu o WhatsApp, o que ele fez? Comprou. E hoje o WhatsApp o mundo usa o WhatsApp, né? Então, essa agilidade que o Facebook demonstrou, a Kodak não demonstrou. A BlackBerry também. Você tem uma infinidade de empresas. No Brasil, você tem uma coisa muito interessante, que eu uso bastante isso, que algumas foram minhas clientes. A Varig, uma empresa super tradicional, quebrou. Depois veio a Gol, comprou, herdou da Varig comissários de bordo, piloto, o leasing dos aviões, etc. Reproduziu o mesmo modelo de gestão, quebrou. Depois veio a TAM, reproduziu o mesmo modelo de gestão, quebrou. Aí veio a Azul para o Brasil, reproduziu o mesmo modelo de gestão, fechou esse trimestre passado com 2,5 bilhões de dívida. O que é isso? Modelo de gestão. Ela reproduziu o modelo de gestão, sem rever o modelo de gestão. Como é que você faz essa revisão? Ouvindo as pessoas. Se é produto, vamos falar com quem compra o produto. Se é processo, vamos falar com quem executa o processo interno. Se você não ouvir, você não consegue acertar, a não ser que seja disruptivo. Você está pondo uma coisa totalmente nova no mercado, aí é outra coisa. Mas em empresas tradicionais, o ouvir é insuperável. O setor aéreo no Brasil tem essa dificuldade tão grande, verdadeiramente eu desconhecia. É grande porque você tem leasing, você tem custo de combustível, você tem custo de mão de obra, que são profissionais, você tem um monte de custos que são pesados.
Então, uma oscilação, você perde resultado. Não sabia que era nesse nível que você falou.